Nas aulas anteriores, nós descobrimos como funciona um parágrafo bem escrito e quais as ferramentas que tornam isso possível. A partir da aula de hoje, nós inverteremos o processo. Nós iremos trabalhar o passo a passo para a construção de um bom parágrafo. Opa! Já está na hora da aula? Eu estava aqui entretido lendo um trechinho de um livro do Norberto Bobbio chamado O Tempo da Memória. É um livro de que eu gosto muito. Eu quero compartilhar esse trechinho com vocês. Pode ser? Acompanhe aí. Tudo o que escrevo exige esforço. Um esforço que, em geral, parece superior aos resultados. Mal acabo de escrever um artigo, começo a ter dúvidas. Tenho a sensação de que, se o reescrevesse, ficaria melhor. Ora, vejam, o Norberto Bobbio nos confessa que escrever um texto para ele é sempre resultado de um grande esforço. É natural que isso aconteça. Escrever é um trabalho intelectual complexo. Por outro lado, verifiquem também que ele diz uma coisa interessante. Ele acaba de escrever um texto e já sente necessidade de rever aquele texto. Isso é comum, porque quando a gente escreve um texto, a gente o faz num dado momento, numa dada circunstância. Eu diria, numa dada circunstância histórica. Então, sempre que a gente se reencontra com o texto escrito, é comum que a gente tenha necessidade de ajustá-lo, de aprimorá-lo. Isso acontece muito comigo. Não é incomum eu rever um texto meu, escrito há uma semana, escrito há um mês, ou abrir um livro meu já publicado e dizer a mim mesmo, eu já não faria dessa maneira, eu já não escreveria dessa maneira. Mas o propósito de começar a aula citando Norberto Bobbio é para retomar um tema que eu abordei lá no início dessas nossas aulas sobre a leitura. A leitura como componente fundamental, como componente importante para quem quer aprimorar o seu desempenho na produção de bons textos. Nós chegamos, eu penso, a um estágio em que as nossas leituras devem ser mais do que nunca atentas. Ou seja, ao lerem um livro, ao lerem um artigo, ao lerem um jornal, ao lerem uma notícia num blog qualquer, levem em conta tudo aquilo que nós já aprendemos em relação à elaboração de um bom parágrafo. E aí o que vai acontecer? Se o que vocês encontrarem diante de si nessas leituras estiver bem qualificado, certamente que vocês vão incorporar essas estruturas e isso vai facilitar a prática de vocês. Se, pelo contrário, isso não acontecer, se o texto que vocês lerem estiver mal escrito, é natural que vocês busquem evitar esse tipo de caminho. De tal modo que uma leitura atenta, uma leitura com tranquilidade, uma leitura que leve em conta os detalhes, vai resultar numa grande aliada para nós escrevermos bons textos. Lendo com essa preocupação, vocês vão se dar conta de que um texto bem escrito, ele é de fácil compreensão. Ele não exige esforço do leitor. Por outro lado, se vocês lerem um texto com a atenção a que eu estou me referindo e tiverem dificuldade, insistente dificuldade em compreender esse texto, não duvidem muito de vocês. Há muitos textos por aí mal escritos.
E aí um texto mal escrito acaba criando um certo distanciamento do leitor, um certo desencorajamento para continuar a leitura. Enfim, façam isso e com certeza vocês estarão construindo um bom aliado para esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Bom, agora vamos entrar de fato na aula de hoje, mas ainda quero fazer um breve retrospecto para a gente não perder o fio da meada. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos a estrutura do parágrafo a partir de textos prontos. Devem estar lembrados, não é? Eu apresentei a vocês alguns parágrafos e o que fizemos? Eu diria que um trabalho de desconstrução. Nós analisamos cada um dos parágrafos, verificamos o funcionamento de cada um deles, descobrimos que há uma estrutura básica que se repete em todos eles: a abertura, o desenvolvimento e a conclusão. Vimos também que esses três momentos estão devidamente ligados entre si e que as partes internas do parágrafo, as ideias que compõem o desenvolvimento, da mesma forma estão todas amarradas entre si. Agora, nós vamos inverter o processo. Ou seja, observem bem, se no primeiro momento nós trabalhamos em cima do produto, ou seja, em cima do parágrafo pronto, agora nós vamos trabalhar na ordem inversa. Ou seja, quais os passos necessários para se chegar à construção de um bom parágrafo. Etapa por etapa, nós vamos verificar como isso acontece. E aí nós vamos considerar o seguinte roteiro: escolha e delimitação do assunto. O que é isso? Em brevíssimas palavras, não se escreve sobre o nada. Quer você seja demandado, quer por iniciativa própria, você vai escrever sobre um determinado assunto. Estabelecimento do objetivo. Sempre se escreve com algum objetivo. Ainda que isso não esteja claro na cabeça da gente, ao colocarmos as mãos no teclado do computador para escrever, não se escreve simplesmente por escrever. Todo texto tem um propósito. Em todo texto, por menor que seja, você tem um objetivo a ser alcançado. Então nós vamos verificar lá na frente como é que se traçam objetivos antes de se escrever um texto. Elaboração da frase resumo. E aqui a gente introduz uma nova nomenclatura. Aquilo que eu vinha chamando de introdução, de abertura do parágrafo, a partir de agora eu vou chamar de frase resumo, que eu acho que é um nome legal, é um nome perfeito para representar aquela frase, e vocês hão de se lembrar disso, aquela frase que abre o parágrafo. Porque o nome dela é frase resumo, porque aquela frase resume todo o assunto que será apresentado, que será desenvolvido, que será detalhado no restante do parágrafo. Nós vamos ver em detalhes a frase resumo lá na frente. Elaboração do desenvolvimento. Depois de construída a frase resumo, resta-nos pensar em como desenvolver o parágrafo. Nós temos ideias de como isso funciona em função do que já vimos anteriormente. Como organizar as ideias, como distribuir essas ideias no corpo do parágrafo, de tal modo que o leitor não se perca, de tal modo que seja para o leitor uma leitura orientada, que lhe dê segurança, que lhe dê tranquilidade de compreensão. E, por fim, elaboração da frase conclusiva. Isto é,
aquela frase que fecha o parágrafo, aquela frase que, ligada ao desenvolvimento e, em geral, por extensão, ligada à frase resumo, ela conclui o texto, ela fecha o texto, ela dá o texto por acabado. Mas um detalhe, nós vamos trabalhar dessa forma, etapa por etapa, passo a passo para a construção de um bom parágrafo, mas apenas como recurso didático, para facilitar a nossa aprendizagem. E por que isso? Porque, a rigor, um parágrafo não existe aos pedaços. Um parágrafo é resultado de um processo. E quando a gente fala em processo, a gente fala em partes que compõem um todo. Portanto, nós vamos trabalhar o passo a passo, repito, mas apenas como recurso didático. E saber como funciona cada uma dessas etapas é importante para que lá na frente a gente volte ao trabalho inicial de desconstruir parágrafos e em seguida, ou até simultaneamente a esse trabalho, nós comecemos a escrever os nossos próprios parágrafos, certo? Por enquanto, nós vamos parar por aqui, mas vamos continuar na próxima aula. Então vamos combinar o seguinte: se você gostou do nosso curso e acha que pode tirar bom proveito dele, não perca tempo. Inscreva-se em nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para que você receba todas as semanas notificações acerca dos novos vídeos. E também, se você gostou mesmo, deixe o seu like. Isso fará com que o nosso canal se torne mais transparente e mais pessoas possam se beneficiar do nosso projeto. Se você já acompanha o nosso curso, não se esqueça, ative o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. Um outro lembrete: fique à vontade para fazer comentários, críticas, perguntas, sugestões. Nós faremos o possível para responder a cada comentário de vocês. E, um pouco lá na frente, nós dedicaremos aulas inteiras apenas para responder às questões levantadas por vocês. Vamos juntos descobrir os caminhos da redação?